Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Congresso retoma os trabalhos em meio a muita tensão com o governo e tem muita coisa importante aí na pauta, hein, Orengo? Coisa que dá manchete. O fim das saidinhas, o acordo para desoneração, o veto a emendas. Enfim, a turma vai trabalhar bastante. Bom dia para você, Orengo. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Tem que trabalhar, viu, Megali? Até porque votação importante, deliberação, só agora mesmo. É a história do ano só começa depois do Carnaval no Congresso Nacional e tá na hora de trabalhar. Esse é um ano que vai ser encurtado em função das eleições municipais. Então a gente pega o calendário e já tem aquela expectativa de, durante o processo eleitoral, nos municípios, ter uma espécie de recesso aqui no parlamento. E por quê? Porque essa é uma tradição, né, de 2 em 2 anos, temos eleições, mesmo as eleições municipais, e tem contaminação da pauta aqui no Congresso. Muita gente pergunta, mas não é o ano de eleição para deputado e senador, né? Por quê? Por que tem que parar para as eleições municipais? Porque toda a classe política se engaja, né? Os vereadores, prefeitos são cabos eleitorais e tem parlamentar que concorre nas principais capitais, né? Então, já tem esse calendário apertado. E os parlamentares têm que colocar matérias importantíssimas para votar, começando, Megali, pela reforma tributária, tem a regulamentação da reforma tributária, definir questões práticas, quais são os produtos que vão entrar na cesta de alimentos, que vai ser isentada. Então, essa é uma questão importantíssima e o governo estabelece como prioridade. Para isso, tem que destravar a pauta da Câmara e do Senado, que já começa com uma tensão grande aí com o governo, porque o governo acabou vetando 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. Isso gerou uma chiadeira. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, veio ao público para dizer que acordo tem que ser honrado, que existe uma relação de respeito entre o parlamento e o governo federal, e até anunciou que não ia falar mais com o ministro da articulação política, das relações institucionais, o ministro Alexandre Padilha, né? Deu uma crise aqui entre o governo e o Congresso Nacional. Qual foi a saída, Megali? O próprio presidente Lula entrou em cena, conversou com Lira e estabeleceu um canal direto de contato com ele, e o governo vai fazer acenos, por exemplo, liberando emendas do Ministério da Saúde. Tem uma crítica que a gente ouve muito frequente aqui, que as emendas da saúde, a gente está falando dos maiores orçamentos, ainda estão travadas, né? Agora, tem ainda, Megali, questões fundamentais, como a reoneração da folha de pagamento. Já tem um acordo fechado do presidente do Senado, de senadores com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a participação do líder do governo, Randolfo Rodrigues, de o governo retirar essa ideia de reonerar os setores que mais empregam no país, e em vez de reonerar em abril, né, colocar um projeto de lei sem data, né, sem faca no pescoço para discutir esse assunto, que o Congresso Nacional já se manifestou 2 vezes, aprovou o projeto, derrubou o veto presidencial, jogou a prorrogação da desoneração para 2027, e mesmo assim o governo insiste em comprar essa briga, mas o acordo já está sinalizado. Agora, Megali, medidas que há muito tempo são discutidas no Congresso Nacional, como o fim das saidinhas, finalmente devem sair do papel, né? A saidinha de presos, né? E essa é uma questão que chama muita atenção, gera muito debate há décadas no país. Está tudo pronto para votar no Senado Federal. O projeto já tem regime de urgência aprovado, já passou pelo próprio Senado, foi aprovado na Câmara, teve modificação e agora volta com uma última votação no Senado. Então, o que se espera é que nessa semana, inclusive, os parlamentares já consigam finalizar essa discussão e podem, inclusive, acabar com as saidinhas de presos no país. Muito bem. Orengo, boa semana, boa segunda-feira para você. Até. Boa segunda-feira, até mais. 8h36, em um minutinho tem o destaque do Rio de Janeiro.